ao servidor público no momento em que o Brasil, os brasileiros estão discutindo a escala de trabalho 6x1, eu tenho certeza que isso é positivo para o funcionamento da Câmara Municipal de Manaus. Eu quero aqui arguir de forma extremamente racional e técnica os vereadores de Manaus, se os nossos projetos de lei, por exemplo, só para citar um exemplo, estão parados ou não na tramitação interna da Câmara Municipal de Manaus. Vamos ser justos, vamos ser sinceros, estão. Eu, por exemplo, tenho vários projetos de lei que simplesmente eles não andam porque nós temos duas ordens do dia na semana e muitas vezes uma delas é cancelada por qualquer motivo que seja. Desde um feriado, a um ponto facultativo, a também algum evento ou alguma tribuna popular, que é um expediente, sim, da Câmara Municipal de Manaus importante, que acontece, tem tido grande utilidade, não vou entrar aqui no mérito, para inúmeras discussões que acontecem aqui, mas os projetos sequer avançam. Muitos deles parados, sem deliberação. Até porque nós temos, em média, quando muito, 20 projetos de lei sendo deliberados ou discutidos numa sessão plenária. E aí, senhoras e senhores, não dá para a gente simplesmente não legislar porque o projeto não andou. Porque o projeto não teve instrumentos necessários na Câmara Municipal de Manaus para ele simplesmente ser tramitado e chegar na fase final de votação. Não dá para a gente propor um projeto aqui em 2021 e em 2024 ser votado. Não dá. Alguém pode falar assim, mas tem muito projeto ruim. Aí não é uma questão de um vereador A, B, C ou D, ou X, Y, Z. É simplesmente uma decisão da população. Mas que o projeto tem que ser votado, tem que ser votado. Não dá para um projeto de lei, só estou citando um exemplo, não ser aprovado porque simplesmente ele não chegou na fase final de votação. Ele não tramitou. E aí tem que ter outros mecanismos também que façam com que as coisas fluam aqui na Câmara Municipal de Manaus. Na quinta-feira, por exemplo, se acontecer um fato na quarta-feira de tarde, na quinta-feira, a gente não pode discutir porque não tem pequeno e grande expediente. E aí eu vou repetir mais uma vez. Inclusive para quem diz que o vereador tem que também estar na rua, ninguém está dizendo que não tem que estar. Tem todo dia, pela tarde, pela noite. O trabalhador brasileiro trabalha 44 horas semanais. A gente não pode ficar aqui 15 horas? Isso porque eu estou falando se efetivamente todos ficassem às 3 horas todo dia. Isso é demais? Isso é um sacrifício tão grande assim? Não é possível? E eu estou falando, não é apenas para dizer que está em pé de igualdade com os demais servidores públicos, é porque a Câmara, a meu ver, precisa sim de uma discussão maior dos temas, precisa sim de uma discussão maior dos projetos de lei. E aí, o vereador pode, pela manhã, a sessão começa às 9h30, pode ir para as agendas, pode ir pela tarde, pode ir pela noite, pode ir no final de semana. Sabe por quê? O grande ponto é o seguinte, o vereador, o deputado, quem quer que seja, ele pode, capitão Carpê, e deve trabalhar na quinta-feira, de manhã, por exemplo? Deve, pode. Na sexta, também. Mas sabe de uma coisa? Se o vereador quiser, na quarta-feira, 12h30, viajar e voltar no domingo, meia-noite, ou segunda-feira, 4 horas da manhã, ele pode. Aí que cria, assim, um privilégio em relação à população. E é aí que nós temos que combater. Então eu peço, inclusive, a assinatura dos vereadores. O vereador Capitão Carpê já sinalizou, vai assinar. O vereador Ivo Neto já assinou. E eu tenho certeza que será uma medida que será reconhecida pela população da cidade de Manaus. E vai ter tempo suficiente para fazer as outras agendas.
e nós conseguirmos trazer mais discussões para a Câmara Municipal de Manaus, porque fica um grande vácuo de tempo entre a quarta-feira e a segunda-feira. E muitos assuntos já até perderam a importância. A gente não consegue trazer assuntos suficientes por conta de muitas vezes não serem possíveis. Muitas vezes nós só temos um pequeno expediente na semana, porque na quarta-feira ou na segunda-feira não teve. Então, senhoras e senhores, eu peço o apoio dos vereadores, eu peço a assinatura dos vereadores, e eu tenho certeza que isso será um movimento importante, um movimento vanguardista da Câmara Municipal de Manaus, como tem, sim, iniciativas importantes que são feitas aqui na Câmara Municipal de Manaus. E eu repito, e vou falar aqui, inclusive, o que escrevi ontem, vereador presidente, já concluo. Até na discussão dos subsídios, tem que ser cobrado também, eu vou fazer as vossas palavras, presidente, porque é, de fato, um efeito cascata, que vem do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e vem para a Câmara Municipal de Manaus. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos, inclusive, mostrar ao cidadão manauara, brasileiro, amazonense, de que a Câmara Municipal de Manaus vai ter um expediente que diz respeito, que seja exatamente semelhante ou igual ao servidor público municipal, aos servidores públicos. Então, já está aqui à disposição, está aqui o projeto de resolução, e deixando claro também que estarei, o vereador ou vereadora que queira aderir, estarei devidamente dando a publicidade, porque considero também, da mesma forma, importante para mostrar quem simplesmente coaduna com essa ideia de uma maior justiça em relação à vida, à forma de trabalho da classe política com a forma de trabalho da população. Estou à disposição, nem precisa vir aqui na minha bancada. Eu levo na bancada de cada um de vossas excelências. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado.